tentando ver se vai entrar ou não vai, em virtude de algumas questões pessoais, eu acho, particulares, que eu não sei exatamente a extensão. Vocês estão bem? Tudo bem. Tudo bem. Maravilha. Maravilha, muito bem. Bom, Maurício e Rodrigo já tiveram uma passagem aqui por uma das nossas lives, né? Sim. Como todos sabem aqui, serão 97, porque a gente faz questão de justamente aproveitar esse momento dessa horinha aqui para falarmos um pouco sobre as nossas... sobre o andamento do que aconteceu, do que está acontecendo e do que acontecerá até o término dessa 6ª edição do Prêmio Profissionais da Música, que, como eu já anunciei, provavelmente acontecerá de forma 100% digital, se nós não evoluirmos nessa vacinação, até o dia entre os dias 21 e 25 de junho de 2021. Como nós estamos cada vez menos menos acreditando de que isso poderá se reverter até o mês de junho por conta dos fatos que a gente tem acompanhado, a gente meio que já vem trabalhando num formato híbrido e que pode virar 100% digital. Além disso, é uma forma da gente se conhecer, aqueles que ainda não se conheciam, eternizar as opiniões relacionadas às atividades que os trouxeram até a final da 6ª edição do Prêmio Profissional da Música, dentro desse critério horizontal, baseado numa votação espontânea, numa inscrição espontânea, numa votação espontânea, que inclui os profissionais da música, o público digital e os nossos queridos jurados. Bom, são 17h03, já está chegando aqui no meu prédio o carro da pamonha. Aliás, é impressionante como é que ele chega aqui sempre com a mesma música desde que começou essa pandemia. Alguém tem que compor uma música nova para esse pamonheiro aqui, ó, acabou de chegar. Você está em Mas, que lugar? Hã? Você está onde? Eu estou em Brasília. Ah, tá com pamonha em Brasília. Será que ele saiu de Valqueire, passou por Santa Teresa e foi até Brasília? Olha, possível, né? Em tempos digitais tudo é possível, né, Cristão? O cara de Valqueire, ele passava o carro da pamonha e ele falava um negócio que era muito engraçado. Ele falava bolinho de aipinho. Eu não sei ninguém falar isso, porque bolinho é bolinho, né? E aipino, ele trocava, era bolinho de aipinho. Pois é. Esse aqui passa com essa pamonha e eu vou te falar um negócio. A música dele, eu acho que ele é tão desinteressante que até agora eu não tive a curiosidade de conhecer a pamonha dele. E às vezes o cara não lembra da música também, né? Você vê como é que a propaganda é a alma do negócio, né? Bom, não sei. Bom, vamos começar aqui com uma breve apresentação da direita para a esquerda agora para dar uma variada, começando por essa figura que possivelmente é a mais jovem aqui entre nós, que é o Pedro Iaco, que eu particularmente não o conhecia, mas depois do Prêmio Profissional da Música passei a o conhecer um pouco mais. Tudo bem com você, Pedro? Boa tarde a todos, tudo ótimo. Tudo ótimo? Vamos começar sabendo quem é você e o que fez você chegar aqui até o Prêmio Profissionais da Música? Vamos nessa, vamos nessa. Eu sou de São Paulo, crescido em Ubatuba, com o mar por perto, e fui me tornando, assim, né, muito curioso com a coisa da voz como instrumento ao longo da vida e aproximando essa possibilidade de cantar com e sem letra. E no meio dessa jornada, composição nasceu assim na vida, sem qualquer tipo de intenção, não era nenhuma coisa, uma escolha consciente, mas as músicas começaram a entrar no corpo e sair pelo violão de 7 cordas e pela voz e entrar numa espécie de estrutura intuitiva nesse sentido, assim. Então a coisa da voz com a composição aliada ao violão. Ótimo. E você está falando de Ubatuba, Pedro?
Eu estou em Ubatuba agora, que está sendo um refúgio, né, para o corpo e para a alma e para a música nesse momento. Certamente. Conheço bastante aí Ubatuba. Você fica em qual praia aí? Ou é no centro? Eu estou perto do Lázaro e da Sununga. Ah, legal. Muito bom. Aqui à minha esquerda, o senhor Cristóvão Bastos, uma lenda da música desse país, que muito nos honra ter aqui presente no Prêmio Profissional da Música. Tudo bem com você? Tudo bem, você já conversou. Lenda, eu estou vivo, hein, cara? Hã? Eu estou vivo, não sou lenda, não, hein? Ué, mas tem umas lendas no futebol aí. Tem gente que chama o Neymar de lenda já, ué. Não, mas aí é mau uso da palavra, né? É o mau uso, eu também acho. Eu acho que é uma propaganda enganosa, já que a gente está falando de propaganda. Não quanto o valor dele, assim, mas a palavra, né, lenda. Depois de algum tempo ele vai virar lenda, né? Certamente. Cristóvão, vamos conhecer um pouco mais aí sobre o que te trouxe aqui até o prêmio, um pouquinho dessa sua brilhante trajetória. Olha, o que me levou ao prêmio foi minha música, né? O que eu Claro. faço, a produção, composição, tocar, escrever arranjo, uma coisa que eu faço há muitos anos. E também eu tenho que falar que eu não conhecia o prêmio, né? Uhum. Para mim é uma surpresa, né? Porque é uma surpresa boa. Tudo que pode que se relacione com incentivo ao profissional, eu acho muito importante. Ah, legal. Não é ser premiado, não, mas sabe, você pode nem estar lá, mas se você souber que tem uma coisa lá que prestigia aos profissionais, eu acho que é uma coisa sempre importante. Então, eu estou feliz de conhecer esse prêmio que eu não conhecia, né? Uhum. Eu acho que é muito legal isso. Que bom. Olha, saiba você que da nossa parte aqui, acredito que de todos que estão presentes, é assim de um enriquecimento muito valioso, inegavelmente, principalmente porque assim a gente percebe que o grande barato do prêmio, sabe, Cristóvão, é justamente essa mixagem de gerações, de gêneros musicais, dessa cadeia de profissionais, sejam eles criadores e produtores. Eu acho que isso é que dá a graça do evento, o diferencial e o sentido da gente estar anualmente batalhando pela sua continuidade, mesmo com pandemia. Isso aí. Portanto, muito obrigado. Rodrigo Lessa e Maurício Tagliari, vocês gostariam de se reapresentar para todos nós ou não precisa? Vamos às conversas. Por mim, vamos às conversas, porque o tempo é curto. Você já conhecia o Cristóvão pessoalmente, Maurício? Não, pessoalmente não. Não, então, por favor. Aliás, pessoalmente ainda não estamos nos conhecendo, a gente está se conhecendo virtualmente, né? Virtualmente. Então, vou me apresentar para o Cristóvão. Então, E o Pedro, você já conhecia, Maurício? Pedro, também não. E tem uma Fátima aqui também. Quem é a Fátima? A Fátima deve estar participando. Ah, então tá. Então, o Rodrigo a gente já se conheceu na outra rodada, Pedro também não conhecia, o Cristóvão conhecia, mas estamos nos apresentando virtualmente aqui agora. Uma honra estar com vocês. Eu estava falando que eu acho que eu vou bater recorde de participação, certamente. Mas esse é o único prêmio que eu vou levar, porque a concorrência é muito forte, né? Então... Muito bom isso. Mas é isso. Vamos para lá, vamos falar aí. Vamos falar. Você gostaria de falar? Rodrigo, e você? Já conhecia o Pedro? Bom, o Cristóvão já vi que você já conhecia, obviamente, o Pedro não, né? O Pedro não. Prazer te conhecer, Pedro. Prazer, querido. Na última vez que a gente teve, eu tive com o Maurício e foi muito bacana. O Cristóvão, eu sou fã dele, o nosso mestre aqui. Já tive a alegria, a honra de trabalhar com ele em alguns projetos, o que me proporcionou muito aprendizado e crescimento. Foi uma coisa muito boa na minha vida eu ter tido essa oportunidade. Mas assim, o que me trouxe aqui foi o seguinte: eu quando eu comecei a estudar
harmonia de uma maneira assim mais assim formal e tudo. Isso foi mais ou menos foi quando eu resolvi ser músico profissional, eu tinha uns 25 anos de idade. E um dos caras assim que me sacudiu muito a cabeça foi o Tom Jobim, né? E eu mergulhei muito e tudo, e aí eu resolvi começar a compor canção e tudo mais. Mas eu sou um cara assim, muito fiel, assim como um homem, tem aquele homem de poucas mulheres, né? Eu sou um músico de poucos parceiros, muito poucos, eu sou muito seletivo. E Uhum. as músicas que eu apresentei aqui, que foram com a Manu da Cuíca, que então eu quero dividir também Participação? essa minha indicação, assim, quer dizer, nós estamos juntos, porque trata-se de canções aqui, né? Uhum. E nós somos todos aqui compositores de canções, né? Mas eu não sou sozinho, eu tenho ela como parceira, né? E ela tem, sei lá, uns 20 anos menos que eu, acho ela uma pessoa muito talentosa, muito brilhante. E a gente fez um trabalho que chama-se Rueira, que foi lançado em 2018, que a Marina Iris canta. E eu separei umas 3 músicas desse disco para me representar aqui. Uma música que fala sobre intolerância religiosa, enfim, tem um samba lá também que fala de uma mulher ensinando para um cara a viver a vida. E depois tem um dueto de um casal que briga para namorar. Ele não briga para separar, ele briga para aproximar. Aquela briga assim para picante, para eles reatarem, tá entendendo? Uma coisa sexy, uma briga de provocação. Então foi isso, esse foi a minha estada aqui, eu quero compartilhar com a Manu da Cuíca e também com a Marina, com o projeto Rueira. Massa. Olha só, na nossa última conversa, em que o Rodrigo e o Maurício estiveram presentes, era uma conversa voltada mais para produção, falávamos com os finalistas da categoria Produtor Musical do Sudeste. Agora nós estamos aqui nos autores do Sudeste e para aqueles que participam do prêmio há muito tempo, a gente sempre tem uma linha cervical do que a gente gostaria de debater em cada edição, né? Então a gente já debateu o futuro da música, o valor da obra, o valor da associação, já debatemos nada, né? Quando foi o Menescal, foi uma homenagem ampla, então a gente debateu cariocamente, né? Qual é a sua bossa, e depois na quinta edição, quando a gente se aprofundou com o mundo erudito e o clássico, né, e o mundo da educação, quando nós homenageamos o Cláudio Santoro pelo seu centenário, caso estivesse vivo, o nosso slogan foi do clássico ao popular 100 anos de música brasileira. Nessa edição, o nosso slogan e o nosso foco das nossas discussões, pegando aqui uma carona em vocês, é do analógico ao digital, viva o direito autoral. E aí eu começo o debate assim: como é que está a percepção de vocês sobre esse direito, o direito autoral, numa perspectiva, inclusive, dentro de pandemia, com diminuições de renda, né, quase a zero. Então, eu queria, assim, coletar opiniões sobre o dia a dia de vocês com essa fração dos rendimentos de cada um, que é justamente o recolhimento do direito autoral do analógico ao digital e agora nos tempos da pandemia. Quem gostaria de começar? Acho que o Cristóvão tem mais história para contar. Alô? Eu gostaria de falar assim, o que eu me lembro, assim, que o Ernesto Nazaré, tá entendendo? Ele tocava no cinema, né? Ele musicava, os filmes chegavam lá Uhum. sem áudio, né?
e eram filmes sem diálogo, e tinha um músico sentado, tocando. E quando inventaram um aparelho de reprodução fonomecânica, e começaram, isso ficou evidente que os músicos iam perder assim, muito trabalho, né? E essa foi o mote, foi a justificativa para o direito autoral. Já que o músico não está indo na festa tocar, ele está sendo substituído por um disco, né? Assim, a gente tem que remunerar esse músico que está tocando através de uma fixação numa base material, o direito autoral. E aí cria-se a legislação e tudo mais. Assim. Então, o que a gente recebe por uma execução numa rádio, numa TV, ou até mesmo num show, né, não tem nenhuma comparação com o que a gente recebe hoje no digital. Realmente há de se fazer uma consideração de que as coisas são diferentes, né? Você tem um disco, você pode ouvir ele 300 vezes. Eu sei, há nuances, mas assim como o Uber, tá entendendo, de certa forma, representou uma perda, né, de direitos assim em relação ao cara que fazia o transporte privado, que era o taxista, né? Eu entendo assim que o tanto que a gente recebe hoje, apesar de eu reconhecer muitos aspectos positivos, e um dos aspectos positivos que eu reconheço na distribuição digital hoje, por incrível que pareça, na minha opinião, é o fato dela estar estabilizada. Eu acho que o fato dela ser estável, eu acho que ela é objeto, ela pode, a cadeia produtiva pode começar a pressionar. Se ela ficasse tipo uma geleia, um negócio indefinido, um negócio que não é carne, não é peixe, não é homem, não é mulher, não é nada, a gente não tinha. Mas assim, uma vez que assim, há uma base fixa e ela se mantém, a gente pode começar. Eu acho que a remuneração está muito baixa. Eu acho muito baixa. Eu acho que ela tem que melhorar, né? Eu não sei assim quais são as formas de se fazer isso, se é aumentando a participação do consumidor na mensalidade que ele paga, se é repensando a divisão, como ela é feita. Eu realmente não tenho conhecimento assim de como as coisas estão colocadas, assim, mas eu acho que a cadeia produtiva ela está sendo muito mal remunerada. Ela está sendo muito bem divulgada, melhor divulgada do que era, o que é positivo. A gente está tendo acesso a um público que a gente não tinha anteriormente, o que também é positivo. Então, esses dois aspectos são positivos, mas a contrapartida disso, eu acho que é o valor do pagamento por cada execução, por cada ouvida, eu acho muito baixo ainda. Eu acho que tem que melhorar, né? E eu acho que tem que ter mais crédito para os autores, tem que ter mais espaço de crédito para os autores, para os músicos, para os arranjadores. Assim, eu acho que a ficha técnica ela é muito pobre. Isso diz respeito ao direito moral, né, no sentido de dar visibilidade para todas as pessoas que participam da música, né? Então, antigamente, você ia num CD ou num LP, você tinha acesso a uma informação e eu acho que ainda está, apesar deles terem melhorado, porque isso foi objeto de pressão, mas eu acho que há de se melhorar mais, eu acho que deveria se dar mais visibilidade. Então, é isso que eu acho. Perfeitamente. Vamos. Quem acrescenta? Olha, eu estava acabando. Seu som está muito longe, Maurício. Tá longe. Melhorou agora? Agora melhorou um pouco. Melhorou. Então, eu estava lendo, enquanto estava aqui na espera da gente começar, um artigo que saiu no New York Times de um cara que chama-se Nate Sloan, é uma dupla, Nate Sloan e Charlie Harding, chama de Culture Warped Pop for Good. Bom, o que ele está falando... Maurício, se você puder falar um pouquinho mais alto, amigo. Mais alto ainda, é que eu estava com medo outra agora.
No teste falaram que estava alto demais. Agora tá ótimo. Agora tá bom, então tá. Então, e aí, o que eu acho interessante, assim, é uma matéria bem interessante, falando sobre a mudança de paradigma da composição de canção, da própria composição, por conta do digital. Então, eles colocam uma coisa interessante, que é o modelo da canção de 3 minutos e meio surgiu por causa de 78 rotações. Isso se cristalizou, veio, etc. E hoje a música está fragmentada. Tem os 5 segundos da introdução do YouTube, tem os 15 segundos do TikTok, os 30 segundos do intervalo comercial, e vai assim por diante, né? E que tem um estudo interessante ali. Eles colocam música, as músicas que mais tocaram no último ano, a Billie Eilish, o Bad Bunny, esses caras todos, e eles colocam um gráfico mostrando a duração da música, como vem caindo. Por quê? Porque você, para receber a remuneração do digital, você precisa ter um percentual X de audição, né? Então, se você faz música de 10 minutos e o cara escutar 1 minuto, você vai perder dinheiro. Então, os grandes sucessos, a gente está falando do mercado americano, né? Mas talvez isso se reflita também nas grandes execuções aqui do digital. As músicas estão caindo para 2 minutos. 2 minutos, sendo que a coisa mais forte, seja refrão, seja o que for, está nos primeiros 5, 15 segundos. Né? Porque na cabeça do articulista, você tem que prender atenção, e ponto. É isso, é prender atenção. O que eu acho que a gente, de uma certa maneira, fica numa situação bem complicada na música brasileira. A música brasileira, né, que tem introdução, que tem o Tom Jobim, você falou, né, Rodrigo, né? Grande inspiração. O Tom Jobim tinha recitativo, né? Aí depois vinha a primeira parte, depois o refrão. Então, assim, eu também concordo, a remuneração é terrível. Concordo com você, Rodrigo, que precisa ter crédito pelo direito moral, né, de todo mundo. E, mais do que isso, eu não sei o quanto o mercado está tão solidificado quanto você diz, entendeu? Porque, assim, a gente vê uma certa concorrência, né? E a tendência é de concentração, minha opinião. Eu acho que vai ser... Assim, no Brasil, o Spotify é líder disparado. Nos Estados Unidos, o iTunes a Apple Music, né, ultrapassa. E assim vamos... se define, mas tem todo o mercado asiático também implica, assim, não vejo tanta estabilidade. O que eu acho, na verdade, ao contrário de você, que acho isso bom, porque tem concorrência, porque senão a gente estava... Mas estabilidade não pressupõe ausência de concorrência, eu não estou dizendo isso. Não, entendi. Não, mas assim, eu só estou colocando um contraponto ao que você falou. Agora, é isso, assim, eu vejo a gente numa situação em que, se a música não for pop, assim, explosiva, dentro do esquema das DSPs, né, que eles chamam, do streaming, a gente tem cada vez menos espaço, porque a gente concorre agora, não só com outras músicas, concorre com podcast. A gente está concorrendo com o tempo de quem está ouvindo, né? Isso é cruel, porque são 60 mil músicas subindo no Spotify por dia. Né? Você coloca isso em termos... Daqui a algum tempo você vai ter uma quantidade de música tão grande que a briga para se escutar música, para ser escutado, é quase desumana, né? Assim, mas isso é um pensamento só, para contribuir com o debate. Cristóvão, e você, de tantos e tantos anos de composição, de arranjo, de produção, como é que você se enxerga, como é que você se vê participando ou não participando dessas fragmentações e suas indevidas ou devidas rentabilidades? Rapaz,
Eu acho que a gente cai numa certa armadilha, que é a armadilha do mercado e da mídia, e, e começa a se preparar para fazer coisas nesse sentido. Eu confesso que eu não me preparo para isso, não. Eu me preparo para compor a música que eu quero e para fazer, e eventualmente para fazer um arranjo aqui, para fazer um arranjo ali, a minha música vai para algum lugar, participa de alguma coisa, mas eu tenho assim, uma impressão que é uma prisão muito grande esse negócio do mercado e da mídia. Tenho a impressão que é uma coisa que a gente luta para, o artista luta para ser livre, né? E isso acontece, por exemplo, o cara tem uma lojinha dele, né? E vende azeite, vende a sardinha dele, a sardinha em lata, vende não sei o quê, vende um negócio do feijão. O supermercado vem e compra aquilo. Ele deixa de ter a loja. Aí vem um hipermercado que compra o supermercado. Então fica tudo na mão de uma pessoa, como esse negócio do Spotify. Essas coisas, elas me incomodam, quer dizer, relativamente, só pelo fato que elas começam a ter muita importância. Eu não consigo dar essa importância, sabe? Eu prefiro... O que eu faço aqui? Eu abro minha estante aqui, abro um livro do Chopin e começo a estudar ele. Bem tranquilo, eu não quero saber de Spotify. Eu sei que eu vou que tem música minha que está tocando no Spotify, mas eu tenho de confiar também no que aconteceu. Eu não vou realmente, se eu estiver sendo assim muito contrário ao que estão falando, vocês me perdoem, mas eu estou mais na música mesmo, assim, mas não é mais na, todo mundo está na música, não é isso que eu quero dizer. Mas eu estou menos preso nessas fórmulas e nessa coisa da mídia. A mídia é muito cruel, é muito dominadora. Eu, às vezes, conto coisa que aí é como se eu estivesse sendo um cara antiquado. Uma pessoa entrava numa loja que vendia discos, ia para uma cabine, botava um CD, botava um LP, e ela escolhia o que ela ia comprar. Era um outro tempo, né, cara, de escolha. Então, eu prefiro, sei lá, ver se a gente, de alguma forma, consegue trazer as pessoas para esse tempo, né? Sair dessa pressa que foi estabelecida, que faz com que as pessoas deixem de pensar e fiquem à mercê do que vier para elas, né? A gente já está à mercê de várias coisas por conta disso, né? Algumas são terríveis, né? Então, eu tenho esse pensamento assim. E o negócio é acordar e tocar uma coisa bonita, sabe? Fazer. Eu não sei se ela vai ter 3 segundos de coisa. Mas você acompanha relatórios de distribuição de direito autoral seus, assim, ainda que sejam em diversos, né, tanto nessas plataformas ou não? Não, eu por causa talvez dessa minha natureza, eu contratei um escritório, né, de Gestão? de direitos, né? E deixo o trabalho com o escritório e eles me apresentam mensalmente o relatório. Eu olho, né, eu vejo o que está acontecendo. Às vezes eu peço um conselho para alguma coisa, mas eu não estou participando direto disso, né? Entendi. Eu estava lendo, esse final de semana, eu estava lendo o livro do Nelson Motta, e ele tinha uma frase assim que sintetizava bem essa coisa que você falou da arte aí, que é o seguinte: nós somos a única atividade aonde os meios levam aos fins, né? A gente precisa do instrumento para chegar no final, a gente precisa da rádio para chegar no sei onde, precisa do show para chegar no sei onde. Ô Pedro, e você, do alto da sua da sua carreira em construção, como é que você observa, como é que você lida
com essa realidade de recolhimentos e de possibilidades de sobrevivência à base da sua própria criação? Tão complicado falar disso, né? Porque, como o Cristóvão estava falando, esse ambiente virtual, é claro que ele abre muitas cortinas, janelas e portas, principalmente, eu acho que no sentido dessa aproximação com o público, com novos públicos, essa possibilidade de você estar tocando e interagir com as pessoas ao mesmo tempo, foi uma coisa que, talvez, pessoalmente, na pandemia, foi uma coisa que eu comecei a fazer, eu não tinha muita, sei lá, um pouco de timidez, talvez, para fazer isso, aí acabei sendo convencido dessa coisa de live, comecei a fazer, comecei a adorar, e se tornou até parte integrante de um processo de composição, assim, de colocar músicas à prova na live, mesmo músicas que não estão absolutamente prontas, se tornou uma prática interessante quando as pessoas que estão ali presentes passam a integrar o processo criativo até, e não só se sentir parte dessa gestação de uma música nova, mas como também entrar criativamente, poder sugerir trechos da letra ou brincar nesse sentido de se sentir em roda criativa. Isso foi uma coisa muito interessante. Mas em relação à questão de direitos autorais, é como se a gente estivesse um pouco na mão dos aplicativos, né? Como se a gente tivesse alguns patrões invisíveis que eu acho que é interessante a gente remar contra a maré também, para preservar alguma pureza possível da música, sem qualquer tipo de inocência, assim, não vamos ignorar a necessidade de ter esse retorno, mas é como se tivessem alguns patrões invisíveis que são os algoritmos do Instagram, a máquina do YouTube, o Spotify. Quem são? O que são essas forças, né, que acabam regendo muito dos ângulos que fazem a gente ser escutado por X, Y, Z pessoas ou não. Então é um terreno muito cheio de miragens, assim, né? Eu acho que por exemplo, o que eu posso dizer é que, estando aqui na praia, num lugar que está agora bastante isolado e quase ninguém, eu consigo ter muito mais alegria no coração quando eu posso tocar uma música que vem do mar e que fala da natureza marítima, litorânea, quando eu posso tocar isso para um caiçara, talvez 1h na areia, e olhar nos olhos, do que ficar me enredando demais nesses processos virtuais. Então, só para concluir, assim, eu acho que o perigo que eu sinto, pelo menos em relação a essa quantidade, assim, de plataformas que a gente hoje pode usufruir, que é um privilégio, mas que eu acho que o perigo é que elas tendem a fazer a gente pensar demais em quantidade. Elas fazem a gente pensar, então eu acho que elas fazem a gente olhar muito para quantos seguidores, quantas visualizações, quantos likes, e isso acaba entrando chato, na né? frente, e é um saco. Isso é uma preocupação que não deveria ser fundamental, porque não é fundamental, mas o convívio com isso diariamente acaba estorvando um pouco a inocência criativa. Isso que eu acho agora, pelo menos. Bom, flagrantemente, cada um de vocês assim tem um pé, né? Um pé não, o corpo inteiro na prioridade, que é justamente a criação pela criação e, consequentemente, uma produção de alto nível e, consequentemente, a circulação que for possível, acessível e etc, etc. Agora, isso precisa circular de alguma forma, e nós perdemos a nossa principal forma de circulação, que é da música ao vivo. E aí eu pergunto, pelo menos no caso do Cristóvão, já está claro que assim, o simples fato de acordar e colocar uma partitura já é mais do que o suficiente para servir de inspiração, estímulo para continuar. Mas assim, do ponto de vista da sobrevivência, né, da ausência do aplauso, ou do reconhecimento, ou da rentabilidade, como é que vocês estão lidando aí com esse dia a dia pandêmico enquanto criadores de conteúdo musical? Olha, queria falar. Diminuiu de novo. Tá me ouvindo?
Então, é que para não usar fone de ouvido, eu fico baixando aqui o volume. Não, antes de mais nada, eu só queria deixar claro, eu até postei a matéria que eu falei aqui no chat. Obrigado. Uma matéria muito interessante, mas principalmente para o Cristóvão, não é que eu apoio isso não, viu? Eu estou só informando sobre a influência Não, da Maurício, tecnologia. eu não tenho nada contra isso que você falou, não. Eu acho que é uma coisa importante o que você falou, essa sua preocupação de colocar isso. Eu acho que quando você fala isso, você dá um alerta para todo mundo, né? Você explica, aumenta a compreensão do que está acontecendo, viu? Não estou sendo contra você, não. Não, mas é que só queria deixar claro, assim, que eu não sou um defensor dessa. Não, eu entendi por isso, eu entendi o que você colocou, entendi. Tá. Não, então, e aí, eu acho só para você tentar ser bem rápido, eu tô trancado em casa, mas estou produzindo, cara. Produzi o ano passado, lancei 3 singles, um deles em parceria com o Ronaldo Bastos, né? Uma parceria minha com o Ronaldo Bastos, que deve ser o motivo de eu estar aqui. Outro em parceria com o Rodrigo Campos, que é um compositor, sambista daqui de São Paulo, que eu admiro muito. Também teve um single que é a participação de 2 cantoras que chama-se Amarildo, falando do caso do desaparecimento do Amarildo, etc. E lancei um disco instrumental também. Tudo isso feito em casa ou à distância, né? Gravando em casa, a outra pessoa também gravando. Então, fiz uma trilha sonora de um documentário e assim vamos, né? É evidente que receita, né? Dinheiro não está acontecendo como deveria. Mas a minha satisfação pessoal de estar trabalhando, eu devo lançar esse ano mais alguns trabalhos. Na verdade, tem 2 discos prontos e mais 2 discos de banda feitos à distância. E tem feito colaborações, como disse o Pedro, bem ricas. Estou bastante satisfeito. Tem um dos discos com participação do Maria Beraldo, que é uma musicista muito bacana. Tiago França, também, que é um cara que também muito ativo, saxofonista, arranjador, e Guisado, Cuca Ferreira. Quer dizer, é um disco cheio de parcerias e de amizades, né? Agora, é lógico que eu queria muito, né, tocar isso aí ao vivo e não vejo também o horizonte. É isso aí que eu acho que é a coisa que pega, né? A gente fazer, por exemplo, um disco instrumental à distância é muito ruim, né? Isso é muito ruim, porque tem a energia, né? Claro que o que você tocar quando você está junto, o que você toca é diferente, né? Claro, Uma não. resposta imediata, né? Não, assim, é uma adaptação, né? Para sobreviver, não é o ideal. Isso é meio assim, trio de um quarteto de Tchaikovsky, né? Está escrito assim, toquem isso e pronto, né? Meio isso. No meu caso, essas colaborações foram interessantes porque são músicos que também são arranjadores, também são produtores, e de uma certa forma eu compartilhei a produção junto, né? Quer dizer, eu lançava uma ideia, uma linha ou uma estrutura, e do lado de lá os caras devolviam coisas realmente interessantes e eu completava aqui. Quer dizer, era um bate-bola. Inclusive, eu fiz um dos projetos que eu fiz, que não é meu pessoal, mas é de um coletivo, era uma experiência de... A gente tem até um nome, assim, experiência de improvisação à distância, bababá, assim. O que acontece? A gente mandava um áudio e a pessoa tinha que improvisar em cima daquele áudio. Não podia ficar gravando, ensaiando, tinha nada escrito. Tinha que improvisar e devolver para o outro. E no final acabou saindo uma coisa interessante. Talvez a gente lance para o meio do ano. Mas assim, é isso aí, né? É uma adaptação, não é a verdade, não é como a gente gostaria. Não é não. Mas é bom fazer, né? De qualquer maneira, né? Eu, nesse ano... Não exatamente. Nesse ano eu fiz um show no Centro Cultural do Banco do Brasil com o Zé Renato. Aqui de Brasília, né, Cristóvão? Eu iria fazer o de Brasília ainda vai acontecer, né?
Quer dizer, eu espero que não cancelem, né? Que só estejam adiando. Mas eu fiz no Rio, tem em abril programado para fazer em São Paulo, que provavelmente vai ser adiado, né? Por causa do que está acontecendo, e de Belo Horizonte talvez não tenha mais. Mas eu toquei no pianíssimo, fiz um evento com a Aline Morena, né, em Curitiba, o pianíssimo é em Joinville, toquei em Porto Alegre. Eu viajei, fiz algumas coisas. Isso presencialmente mesmo. Presencialmente. Gravei em estúdio algumas coisas, né? Eu comecei a gravar um disco com a Áurea Martins no ano passado e quando a gente estava terminando o disco, a pandemia entrou. Então, a gente está parado com esse disco desde essa época, e a gente não pode esquecer que a Áurea fez 80 anos, né? Fez 80 anos. E ela acabou de se vacinar agora. Ainda vai a segunda dose ainda vai tomar, e eu vou me vacinar amanhã. Então, eu estou planejando voltar no estúdio para terminar essa coisa. Paralelamente a essas coisas, eu fiz alguns arranjos, né? Tem alguns arranjos encomendados. Fiz a música incidental de um filme, Pixinguinha, Um Homem Carinhoso, terminei. Quer dizer, fiz algumas coisas até bem interessantes. Agora, financeiramente, a gente tem um baque muito grande, né? Porque o fato de você não poder... Porque, no meu caso, eu faço muito show instrumental, né? E aí não deu para fazer nada disso, né? Eu fiz alguns, e assim, muito assim, esporádicos, né? Eu fiz num ano, contando do ano passado para esse, né? Um ano nesse período, que a gente tem mais ou menos um ano Exatamente. de solitária, né? E a gente, então, nesse ano eu fiz 4 shows presenciais. É muito doloroso, né? É doloroso, né? Mas ainda fiz, né? Não, eu ia dizer que é um recorde, hein? 4 shows, né, no meio da pandemia presenciais. Ontem eu fiquei assim, eu queria falar uma coisa sobre essa coisa que o Cristóvão falou. Rodrigo, se você puder também falar um pouco. Maurício e Cristóvão falaram uma coisa, mas eu queria contar uma experiência que eu tive, que eu gravei um pianista, o Antônio Guerra, e eu mandei para ele, que eu estou terminando um disco aqui instrumental, meu, e eu mandei para ele uma sessão, ele iria gravar lá, e ele conseguiu me mandar, através de um aplicativo, com o vídeo, simultaneamente o momento que ele estava gravando. Quer dizer, nós, ainda que virtualmente, nós estávamos juntos, tá entendendo? Uhum. Quando ele terminou de gravar, ele falou assim: ai, não é bom gravar com você olhando, assim, ou melhor, com alguém, assim, acompanhando. Não é ele ficar, tipo, sozinho em casa, fazendo o trabalho, e depois manda, e aí, gostou? Que é mais ou menos como está rolando, né? Mas não, enquanto ele estava fazendo, ele estava se sentindo que estava tendo uma cumplicidade, né? E então isso é uma coisa que é possível de se reproduzir, né? Assim, hoje com a base técnica. E ontem eu tive uma situação assim que eu fui chamado para participar de um projeto Som do Rio, para tocar 2 músicas minhas, uma orquestra atlântica, que é uma orquestra fabulosa, assim, toca o Gessé, toca o muito boa. Martins, é uma orquestra muito boa. E eu, por uma situação minha, pessoal, eu acabei decidindo que eu não vou. Porque, por medo de contaminação, os hospitais superlotados, assim, eu tenho uma situação de saúde que eu estou num grupo de risco. E aí, graças a Deus, eu consegui ajeitar o arranjo lá. Eles vão tocar as músicas sem mim, tá entendendo? Eu não vou estar lá. Então, assim, houve uma solução porque eu trabalhei esse mês todo, tá entendendo? Para que a coisa acontecesse. Aí, mas eu fui vendo assim, os hospitais todos, 95%, 97%. Se você for um caso, você nem se interna. Cara... Se você tiver uma hérnia, está ferrado, né?
né? Olha, aqui em Brasília aconteceu uma cena de ontem para hoje que foi inédita, assim, chocante, né? Inédita não, chocante, que é dos hospitais estarem tão superlotados e as pessoas, quando falecem dentro dos hospitais, os caras tem 2 hospitais aqui que simplesmente colocam o falecido no saco e deixam no corredor do hospital. Que loucura. Não dá tempo. Bom, enfim. É. Pedro, você aí, meu amigo, eu tô com inveja de você em Ubatuba. Como é que você está se virando aí? De Olha, saúde, de preservação de saúde, acredito que esteja bem, né? tô renovando a alma, tudo que possível, assim. O ano passado foi um ano totalmente enclausurado para mim, e isso acabou criativamente sendo muito bom, assim. O caos foi um ótimo regente criativo para criação de novas músicas. Então, assim, o lado obscuro do confinamento teve o contraste de muita música nascendo, mas também chegou no limite, assim, depois de muito tempo no apartamento, e aqui é uma casa onde a gente cresceu, a família toda, assim, e agora tô só eu aqui. Então, tá sendo um momento de um respiro, assim, sabe? Um respiro até da música, mas nessas horas que nascem as sementes, quando a gente se distrai também. Então, sei lá, eu comecei um mês atrás, mais ou menos, fazer um disco a capela, que é uma proposta de ir para o estúdio só com a voz e nenhum plano, deixar a improvisação e a magia do momento conduzir experimentações vocais e também homenageando alguns mestres, cantores que eu admiro muito, mundo afora, como Bob McFerrin, Mbana, de Guiné-Bissau, algumas pessoas e vozes que me pegam muito, assim. Isso, acho que ao longo desses próximos meses eu vou tentar concluir e botar para fora de alguma forma. E, sei lá, ter a sensibilidade também de ver o que tipo de projeto que vale a pena, assim, que vale a pena ser lançado nesse momento virtualmente, e qual outro tipo de projeto que talvez seja o caso de esperar mesmo tudo isso passar definitivamente, por mais tempo que demore, para que possa rolar uma celebração presencial, coletiva, uns trabalhos com coral e tal. Agora, é muita oscilação emocional também, né? Tem dias que a gente acorda se sentindo bem, tem dias que a gente acorda sem saber onde está, e o aprendizado é caminhar essa linha finíssima, assim, que aprender a estar consigo mesmo sem cortar a orelha. Perfeitamente. Agora, olha só, Cristóvão, Rodrigo e Maurício. Maurício é dono de selo, né? Rodrigo e Cristóvão não sei, mas acho que Cristóvão não, né? Pedro também não. Mas vocês, assim, são de um tempo, de um modelo de farta encomenda, né? Seja de encomenda de filme, seja de encomenda de publicidade, seja de encomenda de gravadoras ou de editoras. Isso está rolando atualmente ou zerou, ou esse é um modelo que não existe mais? Eu acho que isso parou há muito tempo, né? Isso, a coisa de... Eu lembro de eu estar... Eu morei num apartamento lá em Copacabana, num apart-hotel, e eu lembro, por causa de uma coisa que aconteceu, que eu nunca esqueço, tinha uma mesa lá, e eu tinha, assim, trabalhos para 5 CDs diferentes, que eu estava fazendo arranjos naquele mês. Não que eu estivesse fazendo todos os arranjos dos CDs, né? De repente era 3 para um CD, 2 para outro, mas eram 5 CDs diferentes, dava um montante bom de trabalho. Então, isso não existe, porque eram para gravadoras diferentes, isso não existe mais. Ou, às vezes, para uma gravadora, para 2 artistas diferentes, isso não existe mais, isso é uma outra coisa, né? Isso acabou. Isso acabou. Mas só... Eu não resisto a contar o que foi que aconteceu, né? Tem nada a ver com isso, mas eu acho que é interessante. Eu tinha uma pessoa que ia lá em casa e fazia comida para mim na segunda-feira, deixava pronto, não sei o quê. E um dia eu saí para caminhar
E quando eu voltei, ela virou para mim e falou assim: seu Cristóvão, fica tranquilo que eu arrumei toda aquela papelada que estava na sua mesa. O desespero bateu assim, desespero desesperado, né? Assim, arrumei tudo. Onde é que está? Onde é que ela botou esse negócio? As ideias estavam anotadas. Cadê? Você sabe quando você está fazendo suas coisas, você sabe tudo. Na bagunça, você sabe tudo. Você não é uma coisa desorganizada, é uma coisa que é aleatória, se quer dizer. É um caos organizado, né, meu? É um negócio que você sabe, porque você deixa aqui desse lado, que quando acabar isso aqui, eu vou pegar isso aqui. Então, mas essa experiência acabou há muito tempo, né? Acabou há muito tempo. E você não para de fazer as coisas, né? Porque aí tem gente que vai fazer um trabalho que é um trabalho independente, né? E consegue, às vezes, eu consegui fazer um CD razoável, 2003, 2004, mais ou menos, através da Lei Rouanet, eu consegui fazer um CD. Mas aquela quantidade de coisas que você tinha para fazer não existe mais, não. É uma pena. Maurício, Rodrigo e Pedro. Não, acho que na parte de de fonografia é o que o Gustavo falou. Caiu muito também. Eu durante muitos anos trabalhei muito com publicidade, né? Então era o meu ganha-pão, era trilha para comercial. Depois comecei a fazer mais trilha para cinema, série. E assim, não é que caiu o movimento e os pedidos de trilha de comercial, mas a remuneração caiu muito, né? Caiu demais. E aí você começa a colocar, né, ovos em cestas diferentes, né? Então, eu vinha trabalhando com alguma regularidade na produção de trilha para cinema e série. Veio o ano passado, deu uma queda muito grande, né? Eu estava no meio do processo, tinha uma trilha estreando, um documentário, uma série estreando na Netflix, um documentário, tinha alguns orçamentos que caíram, pararam, cancelaram a filmagem. Agora estamos voltando a orçar novamente, mas na parte de trilha, de série. É o que está movimentando ainda um pouco. Para fazer a série, o cara precisa filmar. E como é que ele vai filmar agora, né? Então é uma coisa que vai atingir mesmo, não tem jeito. Não, o ano passado parou completamente a filmagem, mas sei lá, no meio do segundo semestre voltaram com alguns protocolos, né? Muita coisa foi filmada. Agora parou, agora fechou de novo, né? Não tem como. Imaginou uma série de ficção científica, todos os heróis de máscara? Olha, uma curiosidade, assim, eu tinha acabado de entregar uma trilha para uma série da Netflix, e a série da Netflix chamava-se Reality Z. Era uma série de zumbi, era um ataque zumbi no Rio de Janeiro, que assim, era devastador, uma epidemia. E cara, eu acho que a série não era ruim, mas ela foi um fracasso, porque as pessoas estreou junto com a pandemia. As pessoas ficaram em pânico, né? Em pânico. Porra, Ligo Faz já um documentário. Aí você vem com terror em cima de socorro. Terror duplo. Mas assim, principalmente para quem é do Rio, a série é muito boa. Você começa a ver, a história é bizarra. Tá tendo tipo um BBB, um Big Brother, num lugar lá, e tem uma epidemia de zumbi no Rio, e os caras vão cercando e só sobra aquele pessoal que tá lá dentro, que tá dentro do BBB, porque eles têm água, comida, energia elétrica, de gerador, e o tal do BBB é cercado por zumbis. Bom, eu não vou contar a história, uma hora vocês terem paciência, vocês... Mas eles não acabaram com o BBB, né? O que é uma pena, né? Então, na série é diferente, viu? Na série...
Olha só, eu tenho- Rodrigo. Fala, Cristóvão. Não, e tem uma coisa que o Rodrigo falou na fala dele que eu queria reforçar, que é essa mania de esconder as pessoas que fazem música, né? Ocultar, né? Ocultar. Exatamente. Você, claro, eu lembro que tinha gente que comprava um disco e falava assim, fulano está nesse disco, isso deve ser legal. E comprava o disco porque estava aquele cara que estava ali tocando, que não só do artista principal, do solista, mas em quem está tocando, as pessoas, pô, isso aqui com certeza tem muita qualidade. Eu estou falando, reforçando isso, que eu sempre falo quando tem entrevista, quando tem live, eu sempre falo disso. E eu tenho um canal no YouTube e eu não tenho todas, porque às vezes a gente não consegue recuperar todos os dados, mas 90% do que está no meu canal tem o nome de todo mundo, de produtor ao cara que tocou violino, o cara que se tiver orquestra, tem o nome de todos da orquestra, é uma coisa que eu faço questão. E eu acho que isso aí, eu não sei, talvez nos streams tenha até lugar para isso, né? Tem até espaço para isso, eu não sei, a não ser que tenha um limite, né? Às vezes tem limite de caracteres, né? Mas eu acho que pode ser que quem manda as músicas para o streaming, no caso, gravadoras, que ainda tem aí, né? Bom, enfim, quem está produzindo disco devia fazer isso, mandar o nome de todo mundo que está tocando. Essas pessoas são muito importantes. Na verdade, Cristóvão, business, deixa eu te dar o meu... Opa, fala, Rodrigo. Desculpa, eu acho que o business ele quer concentrar tudo numa pessoa só. Eu acho que isso ajuda o marketing, né? É como se a música fosse... Por exemplo, você vai na Europa, aí você entra, às vezes, numa catedral assim, gótica. Essa catedral foi construída pelo rei fulano de tal. Pô, mesmo o rei fez aquilo tudo? Não, tem artesão, tem arquiteto, tem pintor, tem pedreiro, tem quanta gente para fazer aquilo. A música é uma catedral, né? Quantas pessoas assim? Por que o trabalho do arranjador, né, é menos importante? Assim, com todo respeito, assim, vamos falar agora. A gente está falando entre músicos, né? Vamos falar entre músicos, né? A gente não está falando assim de marketing. Ele é menos importante do que o trabalho do cantor, do solista, para a construção da música. Quer dizer, todo mundo assim tem uma importância grande. Assim, um sozinho não consegue chegar, mas assim acaba que o mercado de alguma maneira concentra toda aquela energia coletiva, criativa, e é como se o mérito, o crédito, o bônus, o benefício, a apropriação fica concentrada em muito poucas pessoas, né? Isso é uma injustiça, né? Assim, do mercado. Tinha Mas só para informar o Cristóvão, na verdade, eu como sou dono de selo, eu sei disso. A gente manda essas informações, né? As informações sobem todas no ISRC. Todas as plataformas têm acesso à informação de quem tocou, quem fez arranjo, a não ser que a gravadora, por má fé ou incompetência, não mande. Mas não importa se você manda ou não vai aparecer. Entendeu? É uma decisão política delas, das plataformas. Tanto é que o Spotify, que hoje em dia coloca compositores, produtores, o selo e intérprete. Se você for lá nos créditos, né? Isso começou faz um ano e meio. É uma conquista. Isso é resultado da pressão. Sim. Porque a gente tem que lembrar também, né, gente, que essas lojas embarcam conteúdos musicais, mas a origem delas é que elas são plataformas de marketing, né? Elas não são lojas de música, né? Elas são plataformas de marketing, é outra coisa. Ó, são 18 horas. São 18 horas já. Eu estou aqui em Brasília. Acredito que sejam 18 horas também em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Ubatuba. Aqui é 18h05.
Vem cá, não, eu estou falando 18h05 porque eu vou dar uma aula. Aliás, já tinha deixado isso avisado quando. Sim. Não, mas é porque a gente dura aqui só 1 hora mesmo, Cristóvão. Ah, então tá. Então Eu já estou me encaminhando aqui para as despedidas. Dizer assim que falar sobre autores é sempre um assunto muito complexo, amplo. Falar sobre autores do Sudeste é sempre assim um ponto assim muito elevado aqui do Prêmio Profissional da Música diante da representatividade. Não, sem querer desmerecer, obviamente, o Sul, o Centro-Oeste, o Norte, o Nordeste. Mas, olha, o que importa é o seguinte, mais uma vez conseguimos aqui bater um papo pacífico, saudável, amistoso, feliz, afetuoso, como se todos nós fôssemos uma coisa só e não aquela coisa de ser concorrente, competidor, enfim, que aquilo, isso sim, já está bastante ultrapassado. Eu queria muito agradecer aí ao Pedro. Pedro, grande prazer em te ver, sei que você está em outras categorias que terão outras lives, né? Vamos em frente, é uma honra, um privilégio, uma alegria imensa estar junto com vocês. Deu para sentir um pouco da presença e que a vida possa dar a gente a chance de um encontro presencial quando tudo passar mesmo. Um abraço, um beijo para todo mundo. Valeu, querido, valeu. Maurício, beleza. Espero que a gente possa se encontrar presencialmente, mas assim, está difícil cada vez mais, né? Vocês têm alguma previsão otimista de quando poderemos estar nos palcos novamente? Nenhuma. Já que você conhece Ubatuba, você conhece o pedaço lá, a gente poderia perguntar para o Pedro se o Bar do Pérez está funcionando ou se vai voltar a funcionar, que fica aí no Lázaro. É de lá que vem meu almoço. Tá funcionando, então. Pérez, olha só. Eles só estão só para buscar a entrega, né? Mas claro, é uma maravilha. Claro. O abadejo continua igual. A porçãozinha de lula adorei, o camarãozinho, saudades. A gente se encontra um dia desses lá no Bar do Pérez. Por favor. Rodrigo, e você? Eu deixo um abraço para todo mundo, agradeço a oportunidade, foi um prazer estar de novo aqui com o Maurício, reencontrar o amigo, professor Cristóvão, conhecer o Pedro e te reencontrar. Agradeço pela oportunidade, o papo foi agradável, enriquecedor, é bom ouvir vocês. E a gente trocar um pouco ideia, assim, no momento que a gente está isolado, foi muito legal. Que ótimo. Maravilha. Seu Cristóvão, agora que o senhor está aí a 2 minutos da sua aula, grande prazer em tê-lo aqui conosco. Olha, vida longa, não perca essa vacina amanhã, viu? Não, amanhã estou vacinando. Foi um prazer danado. Foi um prazer conversar com o Maurício, com o Pedro, com o meu camarada, com todo mundo. Porra, foi muito legal. Quem dera que a gente pudesse conversar sempre nesse nível, né? Falar dessas coisas assim, dessa maneira que a gente falou aqui, né? Com todas as atenções, né? Com tanta gente como o Maurício atento, né? E falando de uma coisa que é extremamente pertinente, né? Muito legal, muito feliz de ter conversado com vocês. E conhecer o Pedro, né? Achei uma figura doce, fantástica. Muito legal. Gustavo, você sabe que você ainda tem outras lives aí, porque você está em outras categorias, ainda vamos falar sobre outros assuntos também. Seria muito bom se você também, assim como todos aqui, pudesse participar de todas as lives para a gente ter esse rico registro do que pensavam os profissionais. Provavelmente eu vou poder participar, né? Porque tem muito pouca coisa programada, né? As programações são coisas que a gente pode mexer. Se uma pessoa quer fazer uma live comigo, eu digo, nessa quarta-feira não pode, na outra pode. Então, a gente tem tempo para mexer nas coisas, né? Olha, sinceramente, eu preferia que nós pudéssemos estar pensando de outra forma, mas, assim, tenho que admitir que eu acho que essas lives aqui elas estão sendo boas para a gente, justamente para a gente ter... Pô, tem um dado nessa pandemia, quer dizer, em qualquer situação tem alguma coisa que acontece que tem um sentido positivo, né? Então, a gente não estaria conversando assim entre nós, né, e trocando ideias, se não fosse isso, né? Foi criada uma possibilidade que manteve a gente pode conversar um com o outro, né? Talvez a gente não estivesse conversando,
A escola, eu estou dando aula lá para a escola portátil, que é na Casa do Choro. Então, eu tenho 5 alunas japonesas na segunda-feira de manhã. Claro que tem um tradutor na sala, né? Claro. Mas tem 5 alunas japonesas. Então, essa, de uma certa forma, possibilitou uma coisa que eu acho que ela pode continuar, mesmo depois que a pandemia acabar. O contato virtual, acho que vale a pena também continuar. Certamente. Não é? Vale a pena, porque a gente pode se falar, pode. Só que a gente aí vai poder marcar, acho que tal, se a gente se encontrar no dia tal para fazer isso. Aí sim, vai poder fazer, mas esse contato é bom, vale a pena. E hoje valeu a pena. Um abraço para o Rodrigo, para o Maurício, para você e para o Pedro. Joia. Felipe, meu amigo, será que dá tempo de a gente fazer uma foto aqui rapidamente com essas pessoas aqui? Cadê Com você? certeza. Vamos lá. Já tô por aqui. Pedir para quem puder dar um sorriso aí, enfim, para a gente tirar uma fotinha para as redes Vamos lá. sociais. Tirando uma fotinha. Aproveita que dá para ver que está sorrindo, né? Porque está sem máscara. Vamos nessa. Vamos lá. 1, 2, 3. Oi, muito obrigado, gente. Muito Valeu. obrigado. Cristóvão e Pedro, a gente tem uma brincadeirinha aqui rapidinho para finalizar, que é uma resposta para a seguinte pergunta. Ser profissional da música Pode ser bem curtinho, vai lá. É uma maravilha. E você, Pedro? Maravilhoso, pensei a mesma coisa. Tá bom, gente, olha, com essa frase aí, onde um autor meio que pegou a ideia do outro e deu uma melhorada, a gente vai se despedindo aqui. É uma maravilha maravilhosa. Tchau. Prazer. Valeu, valeu. Tchau. Prazer. Tchau, gente. Tchau. Como sai?